Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir só meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir só meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Então adore, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar, Senhor, do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder, como Naamã do teu poder. Irmãos, hoje o culto é na direção da escola dominical, né? Eu quero convidar os irmãos para se colocar sobre os pés. Vamos ler a revista, que é a lição de número 5. O título da lição: A pureza do louvor na adoração. Irmãos, eu li essa lição hoje e ela é muito interessante, porque ela é uma lição atualizada, ela trata do louvor atual. É aquele louvor onde estão confundindo a adoração do nosso Deus com o show, não é? Hoje em dia está tendo muito show e não está tendo tanta adoração assim. Então essa lição trata deste assunto. Lição de número 5, quem tiver a revista, o texto áureo: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Salmos 9:1. A verdade aplicada:
Louvar ao Senhor não é apenas a emissão de sons, mas a entrega incondicional de tudo aquilo que somos em tributo ao seu nome. Os objetivos da lição: aprofundar o entendimento das dimensões do genuíno louvor. Segundo, discutir os rumos do louvor na atualidade. E terceiro, preservar o puro louvor. Para quem não tem a revista, o texto de referência está em Salmos, capítulo 22, do versículo 22 ao versículo 26. Livro de Salmos, capítulo 22, do versículo 22 ao 26. Eu vou ler o primeiro e os irmãos o segundo, eu leio o terceiro, os irmãos leem o quarto, e todos juntos leremos o versículo 26, que é o último. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação, a igreja. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. A igreja 25. Todos nós, o 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor e os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Irmãos, vamos orar mais uma vez, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui para prestar-lhe, Senhor, a adoração e o culto que o Senhor merece. Pai, nós nos entregamos, nós nos derramamos na Tua presença agora, Senhor, em um culto racional, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Receba, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Irmãos, podeis assentar. Eu quero dar uma oportunidade aqui para o irmão Paulo César, né? Cantar um hino, enquanto os diáconos e auxiliares recolhem a oferta. Os diáconos e auxiliares recolhem a oferta. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Motivo de bastante alegria poder estar aqui mais uma vez para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor Jesus. Sabemos que um novo amanhecer, o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar para levar o seu povo remido e lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia. Pode soltar o playback, meu nome de Jesus. Número 5. Aleluia. Ele vai voltar. É o título do hino. Aleluia. Glória a Deus. Em um novo amanhecer vai acontecer, um sinal irá mostrar a volta. E você, o meu irmão, vai olhar para o céu quando a trombeta um anjo anunciar. Siga essa direção e vá, que as mãos de Deus vai te segurar. Mas um dia se completa, Ele vem, não tem hora certa.
Irmão, desperta. Alerta. Jesus vai voltar, 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 voltar. Ele vai voltar, 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 voltar. Aleluia, glória a Deus. Siga esta direção e vai, e a mão de Deus vai te segurar. Mas um dia se completa e ele vem, não tem hora certa. Irmão, desperta. Alerta. Jesus vai voltar, 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 voltar. Jesus vai voltar, 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 voltar. Jesus vai, Jesus vai, Jesus vai voltar, oh aleluia, ele vai, sim, ele vai, Jesus vai voltar, aleluia. Estamos preparados para quando ele voltar, nós está pronto. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A letra desse hino é uma verdade, né, irmãos? E nunca foi tão claro os sinais da volta de Cristo como agora, né? Eu quero estar aqui devolvendo a direção ao pastor Limar, para estar passando para o nosso professor essa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos alegres nessa noite por estar na casa de Deus, reunidos para adorar e para ouvir a sua bendita palavra aqui nessa noite, né? Quantos vieram aqui nessa noite para ouvir Deus falar contigo aqui? Amém? Todos vieram. Aleluia. Glória a Deus. Queremos saber se temos pessoas que não congregam aqui nesta igreja, participando conosco. Tenho dois nomes aqui, o Arlen da cidade de Goianésia e Valéria Mendanha. Onde estão essas pessoas? Está ali o Arlen, Valéria, está aqui. Muito bem. Eles são bem-vindos entre nós em nome do Senhor, porque em Cristo somos um. Deus abençoe os irmãos pela visita. Tem mais alguém que está conosco que não congrega nesta igreja? Temos? Amém. Os demais são daqui, né? Deus abençoe a todos.
Queremos agradecer aqui o presbítero Diego, que foi indicado pelo nosso pastor presidente para estar dirigindo, né, Diego? Esse trabalho aqui nessa noite. E quero convidar aqui o pastor Marquinhos, que é o indicado também para trazer aqui a palavra aqui hoje, né, pastor? Assim que ele terminar, o Diego estará com a palavra de novo para fazer as considerações, viu, Diego? Deus abençoe os irmãos. Vamos ouvir agora a palavra, né? Veio, que coisa boa, a irmã Valéria Mendanha, né? A partir de hoje ela está congregando conosco. Aqui no papel que chegou aqui não falava isso, por isso eu não falei. Mas queremos então convidá-la para ficar de pé mais uma vez, a irmã Valéria Mendanha. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos receber ela como é prima primeira do pastor Vando. Coisa boa, né, pastor? Reforçando aqui nossa igreja, trabalho de irmãs. Assim que nós receber ela como congregada aqui conosco, a irmã Suzana, líder de senhora, estará abraçando e declarando recebida, viu, irmã Valéria? Meus irmãos, ela é bem-vinda entre nós para congregar conosco a partir de hoje, em nome do Senhor, porque em Cristo somos uma salva de palmas para a irmã Valéria. Deus abençoe a nossa irmã em nome de Jesus. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar. Deus abençoe. Nós vamos estarmos estudando nesta noite a lição 5, né, que já lemos aqui o texto. O título da lição: A pureza do louvor na adoração. É uma lição muito boa. A gente fica apertado para lecionar, porque tem muito tempo que a gente não faz isso. Mas nós vamos, com certeza, fazermos o melhor que nós podemos para conseguirmos alcançarmos o objetivo, que é de trazer o esclarecimento a respeito da pureza do louvor, da adoração. Já de antemão agradeço o pastor Elimar, né, que apontou para o pastor e nos deu esta oportunidade para estar licionando esta lição nesta noite. Pastor Clarismar também, Deus abençoe a todos. Meus amados, nós vamos começarmos aqui entendendo o que é adoração. Para nós entendermos este texto, que é a pureza do louvor na adoração, nós vamos começarmos entendendo o que é adorar. Adorar é prestar culto ao Senhor, é amar o Senhor de todo o nosso coração. Eu procurei no dicionário, e o dicionário diz que é render culto ao Senhor, amar ao extremo, venerar, gostar muitíssimo, reverenciar, entre outras. No grego nós encontramos, no grego que é o original, não tem esta palavra, adorar em primeiro lugar, mas no grego nós encontramos a palavra proskúneo, que quer dizer prostrar-se, vergar-se, obedecer, mostrar reverência, homenagear, louvar, adorar. O original desta palavra que veio, a adoração, traz estas explicações ou este significado. O povo de Deus, quando adorava ao Senhor, em primeiro lugar, a adoração ela tem que fruir de dentro do coração do homem. Não tem como adorar da boca para fora. Nós podemos até fazermos este papel, mas Deus não recebe esta adoração.
Adoração, quando se diz aqui no original, que é vergar-se, curvar, prostrar, que quer dizer ir aos pés do Senhor, obedecer, reverenciar, é um conjunto de muitas atitudes para ser recebida por Deus como adoração. Entre estas vem o louvor, que nós vamos entendermos o que significa a palavra louvor. Se eu convidar aqui alguém para louvar a Deus, muitas pessoas vão querer vir aqui e cantar um hino. E o significado da palavra louvor não é cantar. O significado da palavra louvor, eu fui buscar, ela quer dizer dirigir. O significado da palavra louvar significa dirigir louvores, elogiar, exaltar, glorificar, bendizer. No grego, nós encontramos a palavra epainos, que significa aprovação, recomendação, homenagem, louvor. Então o louvor veio desta palavra. Nós podemos entendermos que nós louvamos não é somente a Deus. Nós podemos louvarmos o nosso pastor, né, que é elogiar, enaltecer as qualidades dele. Nós podemos louvarmos qualquer uma pessoa, amiga que nós temos, ou coisas, objetos. O louvor não quer dizer adoração, são coisas diferentes. Nós louvamos cantando, mas não é a canção em si o louvor. Podemos cantarmos algumas canções que talvez não sejam louváveis, pode às vezes estar denegrindo alguém, ou até mesmo a Deus, em uma letra de uma música. Podemos expressar palavras que talvez não louva nem a Deus e nem qualquer que seja para qual a palavra foi direcionada. Então, adoração quer dizer render, curvar-se, fazer culto, reverência a Deus, obedecer a Deus. Um conjunto de coisas constitui-se adoração. Louvor, enaltecimento das qualidades. Por isso que nós falamos, vamos louvarmos a Deus. E é comum nós louvarmos a Deus dizendo, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Ou talvez cantarmos algumas canções que expressam os atributos de Deus. Nós estamos louvando a Deus, ao mesmo tempo que adoramos ao Senhor nosso Deus. Porque quando nós quebrantamos os nossos corações, prostramos diante da presença de Deus, nos rendemos a Ele e dirigimos palavras a Deus, nós estamos adorando e louvando a Deus, porque reconhecemos a bondade de Deus na nossa vida. Agora a primeira palavra do texto, do título da nossa lição, pureza. Pureza do louvor na adoração. Nós podemos buscarmos aqui entendermos o que quer dizer pureza. Eu nem precisei de ir para o dicionário para poder, não me lembrei de ir no dicionário para ver o que diz, o que quer dizer no dicionário a palavra pureza. Mas a palavra pureza, ela quer dizer limpeza, qualidade. E nós podemos buscarmos aqui alguns exemplos para nós entendermos melhormos o que é a pureza. Aqui, eu acredito que todo mundo aqui vai no posto de gasolina abastecer o veículo com a gasolina. E normalmente, na gasolina, ela recebe a adição de álcool,
porque a gasolina pura, ela não é bom para o funcionamento do veículo. Então, é regulamentada por lei a adição de uma certa quantidade de álcool. Quando esta adição permitida por lei é ultrapassada, já se denota uma impureza na gasolina. Quando a gasolina contém água, eu acredito que todo mundo aqui já abasteceu e percebeu que a gasolina tinha água misturada. Essa gasolina, ela está impura. Qualquer produto que não seja componente da gasolina faz com que a gasolina se torne impura. E o resultado é um mau funcionamento do motor, levando o mesmo, talvez até a travar, a fundir, qualquer transtorno ter. Eu acredito que todo mundo aqui compra leite. Muitos compram hoje no mercado, na caixinha, mas muitos já compraram leite do leiteiro. Nós temos aqui o irmão Darcy que vende leite. Na nossa igreja, talvez tem mais algum leiteiro. E ninguém quer comprar um leite sabendo que nele contenha água. Normalmente é a impureza que é colocada no leite. Muitas pessoas, para que o leite venha render, colocam nele água. 10 litros de leite, talvez coloca 2, 3 ou talvez até mais quantidade de água para acrescentar, obtendo mais lucros. Mas o leite perde a eficiência. A vitamina dele vai diminuir, obviamente, porque em uma quantidade de leite não vai ter aquela quantidade de vitamina se ele estivesse puro. Então, qualquer coisa que altera a matéria-prima faz com que ela seja impura. E aqui no texto que nós vamos ler, nós estamos estudando sobre a impureza do louvor na adoração. O resultado de tudo é uma adoração perfeita a Deus. É que Deus venha receber com alegria a nossa adoração. Como nós adoramos, louvando a Deus, o nosso louvor precisa ser puro, verdadeiro, sem qualquer alteração no nosso louvor. Então a pureza do louvor na adoração é que nós vamos estudarmos nesta noite. O salmista escreveu aqui no texto áureo da nossa lição, que é o Salmo de número 9, o verso 1: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Cantar ou contar as maravilhas do Senhor é o louvor na adoração. Mas o salmista, ele diz: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, com toda a minha alma, que é o significado da adoração a Deus. Ao extremo da alma, nós louvarmos a Deus, nós estamos o adorando. E o texto diz que o Senhor procura os adoradores que adoram desta forma. Então o salmista fez questão de expressar para Deus que louvaria Ele de todo o coração e cantaria todas as maravilhas do Senhor tinha feito na vida dele. Na verdade aplicada, aqui nós lemos: louvar ao Senhor não é apenas a emissão de sons, mas a entrega incondicional de tudo aquilo que somos em tributos ao seu nome. Meus irmãos, olha o tanto que esta palavra louvar a Deus é profunda. Não basta apenas nós sairmos lá da nossa casa, nos dirigirmos até a igreja e chegarmos aqui
e dizermos glória a Deus, aleluia, Deus faz, ou Deus fez, ou Deus é, apenas com a nossa boca. Mas é preciso nós expressarmos isso de dentro do nosso coração. É o mesmo que nós dizermos que acreditamos em alguém só da boca para fora. Eu olho aqui o pastor Joaquim, já tem seus quase 80 anos, pela cabecinha branca eu acredito que é por aí. Isso passa respeito, né? Credibilidade às vezes, porque se eu não conhecer, não souber quem é ele, e eu olhar os seus cabelos brancos, eu vou julgar, falar isso aí deve ser uma pessoa direita, né? Já viveu bastante. Mas não basta apenas eu chegar aqui no irmão Diego e dizer, olha, o pastor Joaquim, ele é assim, é uma pessoa confiável, é uma pessoa direita, você pode negociar com ele, fica à vontade, porque com ele não tem problema. O que ele falar para você, ele faz. E aí, vamos dizer, para que os irmãos entendam o que eu quero dizer para os irmãos, aí eu tenho a oportunidade de fazer qualquer uma negociação com o pastor Joaquim, a quem eu disse que ele podia ser confiável, e aí ele pega e precisa de prazos que eu tenha confiança nele de alguma forma, e aí eu não confio, não, eu não vou fazer esse tipo de negócio com o pastor, não, e depois se ele não me pagar, e depois se ele não cumprir comigo. Então quer dizer, eu estou dizendo com a minha boca para o irmão Diego que pode acreditar nele, mas eu não acredito. O salmista aqui, no texto que nós lemos, louvar ao Senhor não é apenas nós chegarmos aqui na igreja e dizer, Senhor, eu te amo, o Senhor é maravilhoso na minha vida, o Senhor tem sido fiel comigo, o Senhor vai me abençoar. Louvar, adorar a Deus não é apenas confissão de boca. A palavra de Deus, eu não me lembro aonde diz, mas diz assim, ó, com a boca se faz confissão para salvação, para que todos vejam que nós confessamos que Cristo é o Senhor, mas com o coração se crê para a justiça de Deus. É com o nosso coração que nós demonstramos sinceridade no nosso louvor e na nossa adoração ao nosso Deus. Se nós fizermos apenas com a nossa boca, ou com os nossos gestos físicos, certamente Deus não vai receber o nosso louvor, a nossa adoração. Nós estamos perdendo o nosso tempo, né? Deus não recebe esse tipo de louvor. Na introdução, a Bíblia fala, a palavra de Deus, é um livro de louvores. E no contexto da espiritualidade, revela ângulos magistrais da natureza relacional do eterno Deus. O Deus das melodias perfeita. A Bíblia manifesta, no seu contexto espiritual, ângulos que mostram a natureza do relacionamento de Deus com o homem. O propósito de Deus na criação do homem não foi para outro fins a não ser para um relacionamento de adorador e adorado. Deus criou o homem para que nós pudéssemos adorarmos a Ele. Ele espera receber de nós esse louvor, essa adoração. E quando nós não alcançamos isto, na perfeição da essência de uma adoração, Deus não recebe, nós não sentimos a presença de Deus na nossa vida. Primeiro tópico, louvor, expressão da alma. É interessante notar o quanto os poetas utilizam a música para revelar o que ocorre nas sombras de sua intimidade.
o salmista Davi escreve: sara a minha alma, porque pequei contra ti. O mesmo Davi também exclama: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. O louvor é utilizado, seja em poesia ou em lágrimas, como expressão da profundidade da alma. No Salmo 41, o versículo 4, aonde Davi exclama, este louvor e diz: sara a minha alma. Davi estava doente, enfermo, e os seus inimigos estavam acusando, estavam levantando contra Davi. Mas Davi adorava a Deus e clamava: sara a minha alma, ó Senhor. Meus amados, o louvor, ela é a expressão da nossa alma. E a nossa alma, ela expressa em qualquer circunstância da nossa vida. Em qualquer seja a situação que nós nos encontramos, a nossa alma, ela está expressando o nosso sentimento. No louvor, a nossa alma fala, expressa a angústia que ela sente, expressa a confiança que ela tem, esperança que ela tem. O salmista estava enfermo, sofrendo acusações, e ele diz: Senhor, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti, tenha misericórdia de mim. Reconhecendo Davi que precisava do favor de Deus. Já no versículo 1 do Salmo 103, ele diz, ele expressa: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Já estava vivendo uma outra situação, certamente aonde ele teria razão para sentir alegria na carne, mas ele expressava e dizia: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Então nós devemos expressar o nosso louvor de toda a nossa alma, porque é isto que o Senhor espera. Alegria, presença de Deus gerando festa na alma. Muitas pessoas associam o louvor somente à alegria. Poucos conseguem compreender o louvor que nasce da crise. Contudo, é realmente bom louvar na alegria. Tiago 5:13 está escrito: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Na oração nós estamos louvando a Deus. Foi o que eu disse aos irmãos: nós não louvamos a Deus apenas cantando. Ao orarmos, nós estamos louvando a Deus, falando com Deus. Seguindo a leitura, a alegria que o apóstolo Paulo coloca na esplêndida lista do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, é o ingrediente mais incentivador do louvor. É ótimo poder louvar na alegria, pela alegria, com a alegria e para gerar alegria. A alegria é a realidade que deve distinguir a vida cristã das outras que não conhecem a Deus. Meus irmãos, é muito natural nós vermos as pessoas louvando a Deus em momentos de dificuldade, adorando a Deus, passando por prova. É porque o apóstolo Paulo, ele
fala da alegria que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é a motivação, os frutos do Espírito, ele é a motivação da alegria na nossa vida. Ou será que a motivação da nossa alegria é nós conseguirmos comprarmos um carro novo, trocarmos de carro, comprarmos uma casa nova, arrumarmos um emprego novo? Será que nós, os cristãos, servos de Deus, somos motivados a ter alegria em coisas que alcançamos? A alegria em nós é gerada pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, louvar a Deus na alegria é bom, mas nós temos que louvarmos a Deus tendo a alegria da salvação na nossa alma. O profeta Abacuque escreveu, e no capítulo 3, eu acho que é a partir do versículo 17, ele escreveu um versículo que eu gosto muito de ler, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, que os campos não produzam mantimento, que o fruto da oliveira minta, que nos currais não haja vaca, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O primeiro versículo, que é o 17, ele faz menção de dificuldades, de luta. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, os currais não haja vaca e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Ele está falando de crise financeira, ele está falando de necessidade, falta de dinheiro, falta do que comer, luta. Mas ele diz no versículo seguinte: isso aí para mim não faz a diferença, porque a minha alegria não vem disso. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A verdadeira adoração é aquela que flui de dentro dos nossos corações, independente da circunstância. Nós temos razão para adorarmos a Deus a todo momento, porque Deus enviou Jesus para salvar a nossa alma da perdição, enviou o Espírito Santo para nos consolar nas horas de luta, de sofrimento. O Espírito Santo é o motivador da nossa alegria. A salvação é a motivação da nossa alegria. Então nós adoramos a Deus porque temos a permanente presença de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, em todas as circunstâncias que nós atravessamos. Nos momentos de dificuldades, Deus está presente, o Espírito Santo está consolando. No momento de alegria, Deus está presente também, o Espírito Santo está presente. Então nós somos diferentes das pessoas. Aqui o texto diz: o que deve distinguir uma vida cristã das outras que não conhecem a Deus é essa diferença de alegria. Uma pessoa que não conhece a Deus, se as coisas estiverem mal para ele, você vai conversar com ele, ele vai maldizer, vai murmurar, vai reclamar, vai blasfemar, às vezes vai até falar em fazer coisas que não deve, tirando a própria vida. A pessoa está totalmente desprovida de qualquer esperança, porque ele não tem Deus na sua vida, ele não conhece as promessas de Deus, ele não recebeu o Espírito Santo. Agora, quando a pessoa tem esta presença, ela é distinguida, é diferente. As pessoas precisam de olhar para nós que nos denominamos cristãos e ver em nós, pela nossa atitude, que realmente nós somos cristãos. Muitas pessoas às vezes olham para uma pessoa evangélica. Hoje evangélico já é moda, todo mundo quer ser evangélico.
mas às vezes não se nota a diferença entre muitos evangélicos dos que não são evangélicos. Às vezes muitas pessoas que se diz evangélico, nos momentos de dificuldades, falam coisas talvez mais absurdas do que uma pessoa que não é evangélica, não mostrando que realmente ele recebeu a transformação de Deus pelo Espírito Santo na sua vida. Então, essa alegria da presença de Deus na nossa vida, que é chamada de festa na alma, satisfação da alma, ela é indiferente das circunstâncias que nós vivemos. 2.2. Quando o louvor enfrenta a dor. O hino 126 da harpa cristã, de autoria de Frida Wingre, Bem-aventurança do crente, tem uma frase emblemática: os mais belos hinos de poesia foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. O louvor que enfrenta a dor parece rasgar a alma. Ele vem das profundezas de uma interioridade inflamada, e na contramão da alegria produz salmos. Não terminei de ler o texto, mas depois eu vou terminar de ler. O Salmo de número 8 e o versículo 10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui fez menção do hino que as irmãs cantaram, que foi escrito pela irmã Frida Wingre, a bem-aventurança do crente. E aí no texto ela diz assim que o louvor que enfrenta a dor parece rasgar a alma. Ele vem lá das profundezas de uma interioridade inflamada. O que é que nós podemos entendermos? Nós vamos entendermos o que o comentarista quis dizer aqui com isso. Pode fazer um autoanálise na sua vida, que quando você está vivendo uma fase de maravilhas, vamos assim dizer, uma boa fase da sua vida, há uma tendência muito grande de acomodarmos, de esfriarmos espiritualmente, talvez de nos faltar as palavras, talvez de nos faltar a sinceridade, porque quando as coisas estão bem, às vezes nós falamos da boca para fora sábias e bonitas palavras, mas que não condiz realmente com o sentimento de uma alma. Agora, quando nós estamos atravessando uma dificuldade grande, isto pode ser uma enfermidade, uma crise financeira, um problema familiar, conjugal, de qualquer natureza. Quando nós estamos atravessando algumas dificuldades, alguns sofrimentos, algumas tribulações, como diz a letra do hino, aí nós tendemos de nos humilharmos diante da presença de Deus, rasgarmos o nosso coração, nos prostrarmos, derramarmos lágrimas, aí sair da nossa boca palavra que flui lá de dentro da nossa alma, palavra sincera, realmente um sentimento da alma, um desejo da alma pelo socorro, pelo alívio de Deus. Quantas das vezes nós nos pegamos derramando lágrimas diante da presença de Deus nas horas das tribulações? E isto é muito mais incomum quando as coisas estão bem. Não é verdade, pastor Edilson? Quando as coisas estão sob o nosso controle, vamos assim dizer, não, eu programei desta forma,
está dando tudo certo como eu queria, às vezes nós temos aquela oração fria, aquela oração formal, costumeira, aquela oração que quase que um ritual, não é hora de orar, vou orar, eu tenho que orar. Agora, quando a coisa foge da nossa situação, do nosso controle, quando nós nos encontramos atribulados, pensando como que vai ser agora, o que eu posso fazer? Eu não vejo saída, eu não vejo solução. Aí chega a hora de nós prostrarmos na presença de Jesus. Aí nós adoramos a Deus. Quando as coisas estão bem, às vezes nós não adoramos a Deus porque nós somos superficiais. Agora, quando as coisas apertam, aí nós nos prostramos, rasgamos os nossos corações e conseguimos adorar a Deus. Às vezes, muitas das vezes, Deus nos coloca em situação de dificuldade porque Ele quer receber a nossa adoração. Às vezes Deus está sentindo falta do nosso louvor, do nosso momento de intimidade com Ele. E se as coisas vai como nós planejamos, nós não temos este momento com Deus. Então Deus coloca nós sob a pena de passarmos por tribulações para que Ele possa receber a nossa adoração, o nosso louvor. Porque na hora que a coisa sai do controle, aí nós recorremos a Deus, dizemos, Deus vai fazer, eu vou confiar em Deus, eu vou louvar a Deus. Aí nós começamos, oh Senhor, o Senhor é maravilhoso, lá do profundo da nossa alma. O Senhor é fiel, o Senhor já fez isso para mim, o Senhor já fez isso para alguém, o Senhor já fez para os heróis da Bíblia, e eu creio que o Senhor vai fazer para mim. A nossa alma se rasga diante da presença de Deus, porque ela está inflamada, sufocada pela tribulação. Aí sai palavras que entram no trono de Deus realmente como uma poesia, como está escrito aqui no hino da irmã Frida, porque flui de dentro da alma. Nós podemos vermos que no secularismo, quando o cidadão está apaixonado porque perdeu a mulher, ou perdeu a namorada, ou vice-versa, costuma fazer umas modonas que muito neguinho toma uma pinguinha, né, irmão Joel? Escutando a moda, porque a coisa chega lá na onde é o objetivo. Porque o camarada está sofrendo a dor daquela perca ali. Aí ele desce mesmo na paixão, e aí ele faz uma letrona lá daquela, né, pastor Daniel? E todo mundo gosta de ouvir, quem gosta de ouvir. É isso que Deus quer dos servos seus. Se nós conseguirmos adorarmos a Deus do fundo da nossa alma, com sinceridade, eu vou dizer para os irmãos, as coisas andarão totalmente diferente na nossa vida. Muitas das coisas acontecem por falta de nós nos quebrantarmos diante da presença de Deus e fazermos uma adoração sincera. Continuando aqui o 2.2, vivemos numa sociedade, igreja, viciada em sucesso, que não conspira contra a ideia da dor. Parece ser proibido sofrer na atualidade. Contudo, são nessas crises, noites assustadoras, que o louvor se levanta como triunfo. Por isso é que o apóstolo Paulo louva de forma tão bela, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O louvor, ela é uma expressão da nossa alma. Uma hora ela pode estar alegre, outra hora ela pode estar triste. Hoje nós vivemos em dias que está sendo pregado um evangelho
que transforma pedra em pão, que somente sacia a fome, que somente supre as necessidades, resolve os problemas. O evangelho do sofrimento de Cristo não é mais pregado. As pessoas está dando aqui no texto que foi lido, vivemos numa sociedade viciada em sucesso, viciado só em prosperidade, em bênção, em coisas boas, mas o sofrimento não está mais sendo aceito nos nossos dias. E se nós pararmos para pensar e analisarmos, eu gosto sempre de fazer uma autoanálise. É muito fácil eu querer falar por alguém, mas nós devemos fazermos uma análise de nós mesmos e vermos se nós já nos pegamos nessa situação. Imagine quando nós passamos por algumas dificuldades, não demora muito, nós começamos a orar e dizer: Jesus, mas por quê? Eu não posso passar por isso, achando que está errado as coisas, e nem sempre. O Evangelho de Deus, ele produz sofrimento na vida do cristão. Jesus falou isso: bem-aventurados os que sofrem. O Evangelho de Deus, ele traz sofrimento. Jesus disse: vós vai sofrer aflições, mas não preocupa não, eu também sofri. Tem de bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus venceu, por que nós não vamos vencermos também? Então, meus amados irmãos, nós temos que entendermos: aflição não é razão para nós deixarmos de glorificarmos o nome do nosso Senhor. Aflição não é momento para nós perdermos a nossa esperança. E 1.2, quando o louvor enfrenta a dor, está passando por provação, aí você vai cantar: bem-aventurados que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Bem-aventurados que confia. O louvor precisa estar continuamente na nossa boca, mesmo na hora da dor. E é na hora da dor que nós adoramos a Deus. Quantas vezes nós já pregamos e já ouvimos alguém pregando que a adoração é um grande caminho para nós alcançarmos as bênçãos de Deus na nossa vida. Se nós estamos atravessando por provação, então o louvor enfrenta essas provações. E aí eu digo: mas o pastor Elimar está passando por problema, e eu estou olhando, o pastor está cantando, o pastor está adorando. Aí de repente eu olho as bênçãos de Deus sendo derramadas na vida do pastor Elimar. Nós olhamos e vemos as bênçãos de Deus sendo derramadas, mas primeiramente o louvor enfrentou a dor, a luta. Às vezes nós não louvamos a Deus cantando, mas nós estamos passando pela prova, nós fazemos como Jó: eu sei que Deus vai se lembrar de mim, e por fim Ele se levantará, porque o meu Redentor vive. Jó estava passando por prova que ninguém talvez nunca passou, mas ele louvava a Deus. Deus é fiel, Deus é bom, Deus cumpre a sua palavra, Ele vai me justificar, Ele vai fazer a sua vontade na minha vida. O louvor precisa estar na nossa boca em qualquer circunstância. 1.3, pastor Elimar, a hora ali está passando correndo, e eu acho que vou deixar um pedação sem falar, viu? Eu preciso de pegar uma experiência aqui para eu poder aprender a controlar o tempo aqui, pá. 1.3, o louvor como testemunho das grandezas de Deus. No texto bíblico de Atos 4, versículo 2, há um detalhe interessante, que era um coração e uma alma da multidão dos que criam, a mesma alma, mesmo sentimento, mesma motivação, mesma direção.
Quando isto acontece, o louvor se transforma num poderoso testemunho da ação e das grandezas de Deus. Principalmente hoje, nessa sociedade do egoísmo, onde o individualismo cega e acirra o processo doentio das competições. Ter a mesma alma é quebrar padrões, apregoar a verdade de Deus que nos une, mantém e sustenta em seu amor. Uma das mais poderosas formas de louvor a Deus é a comunhão honesta, sincera, desinteressada e plena. As festas de Israel tinham esse alvo: louvar ao Deus em comunhão, gratos por sua atuação e cuidado. Este texto de Atos fala da época em que os apóstolos vendiam os seus bens e dividiam as suas herdades. Eles tinham a mesma alma, o mesmo sentimento. Eles louvavam a Deus com os seus bens. Aí é onde aconteceu aquele ato de Ananias e Safira, que é bastante conhecido dos irmãos. Aí aqui o comentarista diz que o louvor transforma num poderoso testemunho das grandezas de Deus, principalmente hoje, nessa sociedade do egoísmo, onde o individualismo cega e acirra o processo doentio das competições. O louvor como testemunho das grandezas de Deus. Nós estamos vivendo hoje em uma sociedade egoísta que só pensa em si, que acha que somente eu posso, o eu impera no nosso meio, nos dias em que nós estamos vivendo. Então os israelitas se reuniam para adorar a Deus em conjunto. Eles reuniam para adorar a Deus pelas grandezas, pelas maravilhas que Deus fazia no meio deles. E aqui no contexto da revista, diz aqui assim: não pode existir um louvor verdadeiro sem um relacionamento íntimo com Deus. Não tem como haver um verdadeiro louvor sem um relacionamento íntimo. E é fácil de nós entendermos isso quando você tem um relacionamento com alguém, você passa a conhecer este alguém. Você passa a saber das qualidades desse alguém. Aí você pode falar deste alguém. Por exemplo, eu conheci a minha esposa na década de 80 e 90, na década de 90. Se alguém me perguntasse a respeito dela antes da década de 90, me fala da Késia. Eu não ia saber falar nada. Eu conheço a Késia, é filha da irmã Maria. Que mais? Ah, não sei. Porque eu não conhecia ela. Vi ela em 90. E daí para cá eu passei a conhecer. Depois nós nos casamos. Aí eu passei a ter um conhecimento mais íntimo. Hoje, se me perguntarem a respeito dela, eu posso falar dela. Diz que a gente pode conviver com a pessoa 50 anos que a gente não conhece a pessoa de verdade. Há esse ditado por aí. A gente não conhece na totalidade, mas a gente conhece muitas qualidades da pessoa. Aí a gente pode falar com propriedade. A irmã Késia, ela é
honesta, ela é trabalhadeira, sincera, pode ir boa cozinheira, boa mãe, boa esposa, e pode ir dando nome a diversas qualidades que ela tem. Hoje eu tenho condições de fazer isso. Qualquer marido ou qualquer esposa que tem condições de fazer isso, porque você tem um relacionamento íntimo. Com Deus não é diferente. Como que nós vamos adorarmos a Deus sem termos um relacionamento com Deus? Como que nós vamos louvar a Deus sem termos um relacionamento com Deus? Você pergunta a uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus. Faça essa experiência para você ver. Vai a alguma pessoa, talvez hoje você não vai conseguir achar alguém que nunca ouviu falar de Deus. Mas procure alguém que você acha que ele não conhece Deus. E chega nele e me pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala sobre Deus. O que você pode me falar sobre Deus? Ele vai ficar assim, perdido. Ah, não sei, rapaz. Olha, Deus criou o céu, criou a terra. Talvez ele vai saber falar isso porque já ouviu falar. Ele não sabe falar sobre os atributos de Deus. Mas quando você vai conversar com alguém que conhece a Deus, aí você pergunta, me fala sobre Deus. Ele pode começar falando sobre Deus ou falar, olha, Deus é fiel. Por que Deus é fiel? É porque Deus me fez promessas assim, assim, e essas promessas se cumpriram na minha vida. Deus, ele é fiel porque eu estava assim, assim, Deus fez um milagre na vida da minha família, foi curado, as portas foram abertas. Deus, ele é santo. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Às vezes ele começa a denominar os atributos de Deus porque ele conhece, tanto de ouvir falar na palavra de Deus, quanto porque tem uma experiência íntima, pessoal com Deus. Quando nós conhecemos a Deus na intimidade, é mais fácil de nós adorarmos a Deus. Tem muitas pessoas vivendo na igreja de fachada, de aparência, não conhece a Deus, não tem uma experiência com Deus, nunca foram curados de nada, nunca recebeu nada da parte de Deus, não tem experiência e às vezes vive de experiência dos outros, porque ouviu o pastor falando que Deus curou ele um dia, tirou da cadeira, viu o pastor falando, o pregador, o irmão testemunhando, e aí ele fica andando através dos testemunhos dos outros, mas não tem possibilidade de a pessoa louvar a Deus se ele não conhecer a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus é fiel e tem feito grandes maravilhas na minha vida. Quando eu tinha a idade, eu acho que de uns 8 anos, eu sofri, pastor Limão, um câncer na garganta. E não foi através da minha fé, não foi através nem das minhas orações, mas foi através das orações dos meus pais, que Deus me curou desta enfermidade. Eu fui para Goiânia há muito tempo, fazendo tratamento, e Deus fez a obra e eu fui curado. Então eu tenho uma experiência de saber que Deus faz milagre no nosso meio. Deus já fez milagre na minha vida, Deus já fez milagre na vida dos meus irmãos, na vida dos meus pais, dos meus avós, aonde eu já presenciei, eu já vi o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas. Na Bíblia está cheio de milagres de Deus. Então nós precisamos de procurarmos uma intimidade com Deus, porque aí nós vamos podermos bendizermos o nome de Jesus, como diz o salmista Davi: cantarei as tuas maravilhas, Senhor. Nós podemos dizer: Senhor, obrigado, o Senhor foi fiel, o Senhor foi maravilhoso, o Senhor tem cumprido a tua palavra, o Senhor tem cumprido as tuas promessas, o Senhor tem manifestado a tua misericórdia. Nós temos totais condições de louvarmos a Deus por aquilo que Ele fez,
por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é na nossa vida. Deus representa o que na sua vida? Você tem condições de louvar a Deus com sinceridade, ou você louva porque vê os irmãos louvando? Eu glorifico a Deus porque eu ouço todo mundo glorificar, é uma forma de manifestar, então eu tenho que dar glória a Deus. Aleluia. Todo mundo fala que Deus é bom, então eu vou falar também que Deus é bom. Eu estou andando, acompanhando. Às vezes, meus irmãos, nós temos a prática de virmos à igreja para louvarmos o Senhor em conjunto, o que se denomina culto, adoração. Nós vemos todos a igreja e começamos a louvar o Senhor em conjunto. Mas é importante nós sabermos que por mais que nós louvamos em conjunto, eu não tenho como louvar por ninguém. Ninguém tem como louvar a Deus. O louvor, a adoração é algo pessoal, é algo particular, é algo íntimo do ser humano com Deus. Você pode estar aqui e não louvar, você pode estar aqui e não adorar, você pode estar aqui e o seu louvor está impuro, misturado com diversas coisas. Talvez nós falamos algo aqui que está em algum tema mais à frente. E eu vou resumir aqui, pastor Limar, porque eu estou olhando o relógio ali e já terminou o prazo. Às vezes, o nosso louvor não é aceito por Deus. Para encerrar aqui, este texto ficou muito para frente sem ser falado. Mas o nosso louvor talvez ele não é recebido por Deus, porque quando nós entramos na casa do Senhor para louvarmos a Deus, nós estamos louvando a Deus, mas os nossos pensamentos estão fragmentados com pensamentos diversos. Nós não estamos ligados totalmente no trono de Deus. Nós não estamos concentrados naquilo que nós estamos fazendo, adorando a Deus. Às vezes nós estamos adorando e pensando no que vamos fazermos depois do culto. Às vezes nós viemos de algum lugar indevido para a casa de Deus para adorar. Isso torna a nossa adoração, o nosso louvor impuro. Então o texto da nossa lição hoje diz: a pureza do louvor na adoração, a sinceridade das suas palavras na adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Se você não está sendo sincero, se o seu louvor não está sendo puro, a sua adoração, ela é apenas aparente, a sua adoração é apenas aparente aos nossos olhos, mas Deus não recebe você como um adorador. Então é importante você fazer uma autoanálise da sua vida e ver o que é que está tornando o seu louvor impuro, ao ponto de Deus não receber a sua adoração. Muda de atitude, muda os seus caminhos, muda os seus pensamentos e comece a adorar a Deus em espírito e em verdade, que você vai ter uma vida abençoada. Deus abençoe, agradeço, devolvo aqui, irmão Diego. Deus abençoe o pastor Marquinhos, né, que nos trouxe essa palavra. Eu quero aqui, irmãos, dizer de um fato glorioso que está escrito aqui no final da revista, né, no final dessa lição, onde relata que quando Eliseu morreu, foi sepultado, e certa vez um grupo de pessoas estavam sepultando um homem, quando houve um ataque invasor naquela cidade, e eles temeram pela sua vida, e no momento da fuga lançaram aquele cadáver na primeira cova aberta que estava ali, e era justamente a cova de Eliseu. E a Bíblia relata que quando aquele cadáver bateu nos ossos de Eliseu, ele reviveu e se levantou sobre os seus pés. O que eu quero que você entenda nessa noite
é que o Senhor nosso Deus está no controle. É o Senhor nosso Deus que está no controle. Ele não te abandona nem mesmo após a morte. Ele não te abandona nem mesmo dentro da cova. Ele está no controle. Coloque tudo nas mãos do Senhor. E eu agradeço aqui ao pastor Valmir que nos confiou essa oportunidade. Agradeço ao Senhor nosso Deus que nos permitiu estar aqui. E quero também aqui devolver ao pastor Clarismar, que é o supervisor da escola. Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos felizes, por esta aula. Agradecemos o pastor Marquinhos, o presbítero Diego, também pela condução do trabalho. Agradecer ao pastor Elimar, o pastor Valmir não está, mas ele que bondosamente nos cede às terça-feiras, quando não é possível ter a aula no domingo, para a gente não perder essa sequência aqui da revista. Irmãos, eu estava pensando num negócio. É o seguinte, no início do ano nós tivemos uma revista que falava da família, bênção de Deus para nossa família, coisa boa de Deus para nossa família. Nós fizemos, geralmente a gente pede 70 revistas dessa aqui, do aluno, e 40 de professor. As revistas não deu, pastor Limar. Nós pedimos mais uma etapa de 20, não deu. Nós pedimos mais 15. Vendemos revista demais. Mas quando se trata de nós aprendermos uma adoração, que aí é coisa que parte da nossa parte, de nós para Deus, que fala de nós aprendermos como nós adorar a Deus de verdade, como nós adorarmos a Deus com sinceridade. A de domingo que vem, a introdução diz aqui, nesta lição descreveremos sobre a distância entre o amor teórico e o prático, entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Nós vamos estudar domingo que vem. Já convido os irmãos, porque vai ser uma ótima lição. Então, concluindo, quando se trata das atitudes nossa para com Deus, nós temos ali ainda umas 30 revistas. Você entendeu? Nós temos umas 30 revistas. O que eu quero dizer com isso? Essas revistas nós já pagamos, está acertado já, mas revela a nossa falta de interesse para com Deus. Porque quando nós precisamos de algo da parte de Deus para conosco, nós compramos revista, nós corremos atrás, nós fazemos as coisas. Mas quando se trata, o que nós podemos oferecer a Deus, pastor Edilson? Dinheiro. Quem somos nós para dar alguma coisa para Deus, a não ser o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, pelo que Ele já fez pelas nossas vidas. Nos comprou com preço de sangue. O que nós podemos oferecer a Ele é a nossa adoração, o nosso louvor. É isso que nós estamos aprendendo nesse trimestre. Então, se os irmãos se interessarem em adquirir as revistas, nós temos ali. Nós estamos ainda na 5ª lição, ainda falta mais 8 lições ainda. São lições preciosas. Se você não pode vir à escola dominical, compra a revista, leva para sua casa, estuda ela lá. Se você não pode vir à escola, você vai aprender que talvez você não está adorando a Deus como você precisa adorar. Deus abençoe, pastor Limar. Muito obrigado. Graças a Deus, irmãos? Deus abençoe pastor Marquinho pela palavra, presbítero Diego, pastor Clarismar. Deus abençoe todos os irmãos que estão presentes aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, Tem muita gente que só gosta do louvor, louvor, louvor. Mas a Bíblia fala que quando nós reunimos, uns têm salmos, outros têm doutrina, outro tem exortação, tudo para a edificação da igreja. Então tudo é necessário, Da mesma forma que precisamos ter o louvor, precisamos muito da palavra, doutrina, e precisamos também da exortação. Tudo é para edificar a igreja, o povo de Deus. Deus abençoe os irmãos. Pastor Valmir foi a Goiânia, os irmãos sabem que ele foi, e na oportunidade foi levar a irmã Gesiane no retorno ao médico, e também levar a mãe dele que estava aqui,
Na quinta-feira estará conosco aqui na igreja. E na quinta-feira estaremos iniciando uma campanha. O tema da campanha é: e estes sinais seguirão aos que crerem. Na quinta-feira a direção do culto estará com o pastor Benedito Félix, né? Ele estará dirigindo. Nós estaremos aqui juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estaremos orando em favor das pessoas que estiver fazendo campanha, que quiser receber a cura. E nós cremos que o nosso Deus cura. O nosso Deus é um Deus de milagres, irmãos, né? Podem vir, quem quiser receber a bênção, venha, traga a família, que Deus estará realizando milagres em nosso meio. Nós cremos nisso. Tem um aviso aqui que o 4º Festival de Salgadinhos será no dia 6, domingo próximo. Os salgados continua de R$1 apenas, né? R$1. Na direção da irmã Valquíria e da irmã Núbia, o Festival de Salgadinhos no domingo. Então os irmãos ao vir para a igreja, se colocar R$5 no bolso, dá para comer 5 salgados, né? É apenas R$1. E a missionária Evanilda convida a igreja para a consagração sexta-feira, a partir das 8. A partir das 8 horas da manhã. Hoje também? Também hoje tem os salgadinhos de R$1. Hoje. Assim que terminar aqui, as irmãs estarão ali para atender os irmãos, viu? Vamos dar uma passadinha lá e vamos comprar, além de participar dessa delícia lá, né? Estaremos ajudando aí a obra de Deus também. Deus abençoe os irmãos. Não esqueça que no próximo domingo é a Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor. O irmão Wainer, líder de mocidade, pede para lembrar todos os jovens que amanhã tem um retiro de vocês. Viu, jovens? Retiro. Ele falou que às 7 horas da manhã ele vai estar aqui na porta da igreja, aguardando vocês para seguir lá para o local do retiro, lá para o clube. É um lugar muito bom, né? Lugar bonito, muito bom. Ele falou: avisa os jovens para mim. Ele não veio aqui no culto hoje porque está organizando o local lá dos irmãos do retiro amanhã. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar em favor do nosso pastor presidente, em favor da pastora, pedir a Deus que abençoe o retorno deles de Goiânia, né? E Deus estará guardando tanto eles como a igreja e nos abençoando cada vez mais. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos ficar em pé? O evangelista Coelho está lembrando aqui, que o pastor teve uma reunião com os irmãos aí, os obreiros, especialmente os presbíteros, né? E organizou um trabalho aí, amanhã, distribuição de folhetos, com a finalidade de evangelizar, né, Coelho? E os irmãos procuram aí o presbítero Marcos, o irmão Coelho. Os folhetos estão aqui na secretaria. Chegou muitos folhetos agora, semana passada. E os irmãos que puderem, amanhã é feriado, né? Os irmãos que puderem, que estiver disposição para ajudar nisso, procure aí o irmão Marcos, procure o evangelista Coelho, e eles estarão à frente aí, organizando esse trabalho aí, né? Os irmãos que puderem, fala com eles. O irmão Júnior vai estar aí para passar os folhetos para os irmãos. É a obra de Deus, né, irmãos? Quem puder ajudar é bom. Essa é a obra de Deus. Vai começar lá no cemitério, dia de finados amanhã. O Coelho está lembrando que lá no cemitério tem um movimento grande amanhã.
E aí eles estarão por ali distribuindo folheto e falando de Jesus para as pessoas que forem lá. Se os católicos ficarem bravos, vou falar aqui. É verdade. Amanhã à tarde da bênção é na casa do pastor Clarismar, bem pertinho aqui. A missionária Laudilene, irmã Raquel, convida as irmãs, a igreja, quem puder ir participar. Às vezes o irmão nunca foi na tarde da bênção, ou a irmã, e amanhã é feriado, fala, não, eu vou hoje. Vai ser bem-vindo lá, vai ser bem recebido lá. Então vai ser na casa do pastor Clarismar, bem aqui, no centro da cidade aqui, facinho de ir. Os irmãos são convidados para estar lá amanhã, a partir das 5h30 da tarde. Sexta-feira tem lá no setor dos lagos, a abertura, né, pastor Daniel, do trabalho. Vai ser o primeiro culto, dentro do templo novo lá. O pastor Daniel está convidando toda a igreja para estar lá. O pastor Valmir falou aqui no domingo, para os irmãos que puderam, os irmãos dos pontos que puderam dispensar o trabalho e ir para lá para fazer uma festa lá. Ele falou que fica muito agradecido aos irmãos, não foi? Todos os irmãos dos pontos, que puder ir com a sua equipe para lá, para fazer um grande trabalho, vai ser mais ou menos tipo uma pré-inauguração, né? Primeiro culto dentro do templo lá. Então o nosso pastor pediu isso aí. Vamos atender o pedido dele, né, irmãos? Pastor Edilson. Pastor Samuel do Prado amanhã vai estar pregando em Nova Mozarlândia. Pastor Edilson está convidando os irmãos, a igreja, para estar lá, receber as bênçãos, né, pastor? Juntamente com os irmãos lá no setor Nova Mozarlândia. Amém. Irmãos, sexta-feira lá no setor dos lagos, o pastor, eu falei aqui que o pastor pediu, quem puder, não. Na verdade, ele fez foi convocar, né? Ele fez foi uma convocação aí aos dirigentes aí, para estar lá, com os irmãos. Na oportunidade, ele vai estar colocando a Bíblia lá, naquele local ali no altar, fazendo aquele trabalho ali, vai ser importante. Então, ele convocou os irmãos. Tem muitos dos irmãos dirigentes que não estão aqui, vamos passar para eles essa mensagem, viu, irmãos? O pastor pediu todos nós lá, sexta-feira, com o pastor Daniel, na abertura desse trabalho lá. Amém, então, né? Amanhã, quem puder estar à noite lá, né, pastor Edilson? Vai ser festa boa. Nós estaremos lá, se Deus quiser, recebendo as bênçãos lá. Irmãos, a Bíblia fala assim, se tiver alguém entre vós doente, chama os presbíteros. E eles vão fazer oração na fé com o doente. E a oração da fé curará os doentes. Se tiver cometido pecado, serão perdoados. A Bíblia fala isso. Tiago escreveu isso. Está alguém entre vós doente? Chama eles. Então todas as quinta-feiras nós oramos aqui, os presbíteros estarão aqui impondo as mãos, orando com os irmãos. Se for problema de enfermidade, a oração da fé salvará o doente. Vamos estar aqui para receber as bênçãos de Deus. Eu quero pedir os presbíteros. O pastor Dito estava no hospital ontem, domingo, né? Problema de pressão alta, desregulada, né, pastor? Teve que ir lá tomar soro na veia com remédio para melhorar. Eu tomo remédio todo dia, pastor, de manhã, para controlar a pressão. Todo dia. E de vez em quando descontrola. E eu quero pedir os presbíteros, eu vou dobrar o joelho aqui, mas o pastor Dito, e nós vamos pedir os presbíteros para expulsar esse negócio de nós, pastor. Às vezes nós estamos junto com a benção aqui, nós só oramos pelo povo e nós mesmos estamos ficando, pastor. E eu creio que os presbíteros oram com nós e falam assim, está curado em nome de Jesus, e nós saímos daqui tranquilo e abençoado. Amém, meus irmãos? Então convido aqui com humildade os presbíteros, Marcos, os irmãos que estiverem aí. Eu vou ajoelhar mais o pastor Dito. Hoje é o dia aqui do altar. Se tiver um obreiro doente, hoje é o dia nosso aqui.
Amém? Amém. Hoje é o nosso dia. O senhor também, pastor? Nós vamos ajoelhar, os presbíteros vão orar com nós aqui do púlpito aqui hoje. E eu acredito que Deus vai curar nós, todo mundo aqui hoje, irmão. Amém? Se tiver alguém com a pressão alta, vai normalizar. Se tiver alguém com a dor nos rins, essa dor vai desaparecer também. Aleluia. Os presbíteros estarão orando com nós. O dia hoje é dos obreiros aqui. E aí quando for na quinta nós vamos orar e vamos curar os que estiver doentes, que virem. Em nome de Jesus que nós vamos fazer isso. Quem vai orar no microfone aqui? Os presbíteros vão impor as mãos, então convido aqui o pastor Daniel. Ele estará orando. Eu peço aos irmãos que estendam as mãos para cá. Eu vou dobrar o joelho, nós vamos orar, irmãos. A oração da fé salvará o doente. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? Amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença estamos neste momento, levando nossos pensamentos ao trono da Tua graça. Estamos nesse instante adorando o Senhor em oração. Os presbíteros estão impondo as mãos e estão ungindo com óleo, expulsando, Senhor, esta pressão que tem desinquietado os Teus servos, Teus filhos. Pai, o pastor Elimar profetizou que hoje é o dia das bênçãos aqui sobre o altar. E a igreja está intercedendo agora nesse instante pelos esses irmãos que estão aqui no altar, estão ajoelhados para receber do Senhor as bênçãos. Ser bondoso conosco, porque foi profetizado aqui que esta noite, uma noite reservada para esses irmãos que estão aqui no altar, ajoelhados, buscando do Senhor uma bênção. E os presbíteros estão ministrando esta bênção no Teu nome. E eu creio que o Senhor está realizando obra e testemunho poderá surgir, porque muitas das vezes nós, os obreiros, estamos impondo as mãos, mas precisamos de receber do Senhor algo que transforma, que muda, que renova e que faz nos alegrar a alma. E é nesta noite, é noite de bênção. Eu sei que o Senhor está trabalhando em favor daquele que o crê e daquele que teme. Em nome de Jesus nós pedimos e te louvamos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu creio no poder da oração, irmãos. O nosso Deus ainda cura. O nosso Deus ainda liberta as pessoas das enfermidades. Amém? Aleluia. Senhor meu Deus, guarde a minha casa, a tua casa e a casa do teu povo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com cada um dos irmãos, não só hoje, mas para todo sempre, porque em Cristo somos um.